A defesa de Felipe Martins reuniu comprovantes de Uber que mostram que o ex-assessor da presidência para assuntos internacionais estava no Brasil nos dias 30 e 31 de dezembro de 2022. Portanto, não seria possível Felipe Martins ter viajado com a comitiva de Jair Bolsonaro aos Estados Unidos nesse período, como sustentou o ministro Alexandre de Moraes do Supremo ao determinar a prisão do ex-assessor. Conforme os documentos da Uber juntados pelos advogados aos quais Oeste teve acesso, Martins esteve em uma hamburgueria no centro de Brasília em 30 de dezembro. No dia seguinte, ele se dirigiu ao aeroporto da capital federal para viajar a Curitiba. Num novo pedido de soltura negado pelo ministro do Supremo no último dia 10, Martins se definiu como preso político. Mais informações sobre esse tema você encontra no site revistaoeste.com. A gente está inclusive exibindo aí na tela essa reportagem publicada aí pelo Christian Costa. Comprovantes da Uber reforçam tese de que Felipe Martins não viajou aos Estados Unidos. Ana, não faltam provas aí, né? Mostrando que Felipe Martins estava no Brasil nos dias 30 e 31 de dezembro. Lembrando que já são mais de 6 pedidos de soltura pela defesa do ex-assessor, todos negados, pelo menos por enquanto, pelo ministro Alexandre de Moraes. Já há um parecer favorável da Procuradoria-Geral da República pela soltura e Felipe Martins segue preso aí desde 8 de fevereiro. Mais uma prova, não é, Paula? É a inversão de tudo, de todas as leis no Brasil, né? O ônus cai sobre quem acusa. Não conseguiram provar absolutamente nada. Lembrando que a ordem de prisão assinada por Alexandre de Moraes foi especificada porque Felipe Martins havia saído do Brasil, como se isso tivesse sido um crime, né? Porque ele não estava sendo investigado, ele não era procurado da justiça, ele não tinha tornozeleira eletrônica, mesmo se ele tivesse saído do Brasil, o que ele já provou e comprovou que não saiu, porque o comprovante da Uber, que reforça que Felipe Martins não saiu do Brasil, é mais um, Paula, porque a Latam já confirmou em documento oficial, em declaração oficial da empresa, de que Felipe Martins estava no voo Brasília-Curitiba no dia 30 de dezembro. Agora, Felipe Martins deve ser o novo Houdini, né? Tá na Uber, tá no avião, tá na Latam, mas também está em Orlando. Como é que é isso? Eu quero lembrar das falas do ministro da Justiça, o Lewandowski, ontem, né, falando das audiências de custódia, da justiça com os presos, né, que estão sendo liberados, tudo anotado aqui desde ontem, né, que eles ficam trancafiados no ergástulo. Que lindo, né, ministro? E o Felipe Martins? Ontem o senhor disse que às vezes os presos ficam meses ou anos sem encontrar com o juiz. E o Felipe Martins, ministro? E o Felipe Martins? Ontem também o senhor disse muita gente que não precisava ser presa sendo presa. E o Felipe Martins, ministro? O senhor que tem, né, uma passagem, uma longa, vasta passagem pelo Supremo Tribunal Federal, que abriu a Constituição inúmeras vezes, sabe muito bem que o Felipe Martins não precisava provar a sua inocência. No entanto, ele provou a sua inocência mais de uma vez. E ele continua preso. E aqui eu deixo a minha pergunta final, Paula: por onde anda o ministro dos Direitos Humanos? Porque se o Felipe Martins não é um preso político, se os seus direitos humanos não estão sendo violados, ninguém mais sabe o que está sendo violado no Brasil. Onde está o ministro dos Direitos Humanos nesse caso? É claro que a pergunta é retórica, ele só aparece quando ele precisa defender um dos seus, que pertence ao espectro da esquerda no Brasil.
Só aparece quando lhe convém, né, Ana? Fabi, vou jogar para você, nem vou pedir para você tentar explicar, porque realmente é inexplicável. Tá aí mais uma prova, então agora os recibos da Uber, do aplicativo de transporte aí, mostrando que Felipe Martins estava circulando em Brasília no dia 30, foi inclusive a uma hamburgueria. Então todos esses recibos apresentados aí ao ministro Alexandre de Moraes, e Felipe Martins então segue preso no Paraná. Pois é, inclusive o Felipe Martins fez, né, a declaração de que ele é um preso político, e gente. Pelo que eu sei aqui, que até declarou ele mesmo, são 7 provas que o ministro Alexandre de Moraes ignorou solenemente. O que é um preso político? Né? Definição que a esquerda gosta tanto e gosta de se apropriar. Alguém que está sendo perseguido pelo seu posicionamento político. No caso dele fica um pouco mais grave, porque nem parlamentar ele é, né? Ele foi assessor do ex-presidente Bolsonaro, todo mundo sabe o posicionamento político dele, mas ficam pedindo diligências intermináveis num processo onde a prisão ela não é motivada e é uma prisão cautelar, você não tem claro, né, os motivos dessa prisão, e aí a defesa fica jogando esse jogo, porque ela obviamente tem que tentar soltar alguém injustamente preso, e aí fica nesse jogo de tentativa de achar o que entendeu? Então, se foi pela viagem, já está consumado aí que existem mais do que provas de que ele não entrou no avião, de que ele não tinha nenhuma relação com o fato de ter se colocado no avião ali, né? E também isso não seria crime. O segundo fato é a tal da minuta. Gente, qualquer pessoa pode ter um papel, isso é tão falho juridicamente, é tão assim raso, é tão vergonhoso. Quantos mais serão presos por uma suposta minuta de golpe? Isso não existe, né? Não tem esse condão aí que querem dar, esse peso todo. Mas a vida do Felipe Martins está em jogo nisso. Então, o ministro ignora solenemente as provas colocadas, as petições colocadas na mesa dele, e depois em dizer para nós que existe, né, algo normal e técnico, como disse o Moro. Moro, uma pergunta para o senhor continua achando que esses órgãos são técnicos? E esse julgamento do Felipe Martins em relação a essas prisões que nunca ocorrem, o que o senhor pensa? E pergunto também ao fanfarrão lá do Pacheco, que estava rindo hoje, assim, num almoço, efusivamente rindo com Alexandre de Moraes. Não te incomoda o senhor sendo um advogado, sabendo que não existe plausibilidade nessa prisão? O que vocês estão esperando? Que ele morra? Meu Deus do céu, quantas injustiças nós teremos que ver, e a que ponto, né, quanta tragédia e quanto choro de famílias que não deveriam estar passando por isso. O Brasil está cheio de gente para vocês condenarem e prenderem, pessoas que, olha, têm provas sobradas em relação a pautas criminais. Que vergonha do Brasil e que vergonha por o Felipe Martins estar passando por isso. Eu sinto muitíssimo.